Pessoal, então agora nós vamos aprender a fazer, olha só que linda essa necessaire de higiene bucal para creche, escola, para as professoras, faculdade. Aqui tem um bolsinho para colocar toalhinha, aqui espacinho para colocar pasta, escova de dente, e eu fiz ele todo emplastificado, tá? Até aqui, ó, até aqui por dentro também coloquei plástico. Vou ensinar vocês direitinho como é que faz, para não ter perigo aí de molhar o tecido, né? Então, vamos aprender, tá? O link do molde, gente, esse aqui é o molde, ó, este é o molde e o link para baixar está aqui na descrição do vídeo, tá bom? São 6 páginas de molde, então vocês cliquem aqui na descrição. Se você não sabe achar a descrição, abaixo do título do vídeo tem a palavrinha mais, você vai clicar nessa palavrinha mais e vai abrir a descrição do vídeo, tá bom? Aí lá tem todas as informações, link do site, tudo mais, tá? Então aqui, gente, o que nós temos no nosso molde? Corpo parte 1, corpo parte 2, tem aqui o bolso de plástico, tem aqui o bolso para colocar pasta e escova, né? E aqui na última, as duas abas, a aba interna e a aba de tecidinho que vai do lado de fora, tá bom? Aqui é bem simples, a única coisa que a gente precisa montar é a parte do corpo. Parte 1 e parte 2, vocês vão unir uma parte na outra. Eu vou cortar aqui para mim poder mostrar para vocês, para ficar bem explicadinho, tá bom? Então aqui, ó, corta o molde. Lembrando, vai fazer a impressão na configuração padrão ou tamanho real. Então, aqui, ó, parte 1. Parte 2, deixa eu arrumar meu corte aqui, ficou um pouquinho torto. Então, aqui é a parte do corpo, tá, gente? Corpo parte 1 e corpo parte 2. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai encostar uma partezinha na outra. Bem simples, tá? Encostou, aí aqui a gente vai colocar um pedaço de fita. Eu sempre gosto de colocar um pequenininho no meio para já deixar bem certinho, né? O jeito que tem que ficar aqui a junção. E aqui eu vou colocar uma de fora a fora, tá? Então é isso. Dessa peça, só esse molde que precisa montar. Os outros já estão todos do tamanho certinho, não precisa montar nem emendar nada, tá? Então vamos começar aqui sobre os materiais. Vamos começar pelo corpo, né? Que é esse molde aqui que eu fiz a montagem. Essa parte do corpo, nós vamos cortar uma vez no tecido principal, que é o que fica do lado de fora da peça, uma vez no tecido de forro, que vai ficar do lado de dentro, e uma vez na manta, tô usando R2, tá? Aqui eu peguei o tecido do forro e coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. A parte principal vai ficar soltinha por enquanto, depois a gente vai colocar ela aqui. Ainda sobre o corpo, eu cortei aqui um pedaço de plástico cristal 0,30. Eu cortei um tamanho maior, tá, gente? Porque plástico escorrega. E aí, tá vendo aqui, ó? Cortei ele aqui maior um pouco. Vou costurar, fazer o que eu tiver que fazer, depois eu corto o excesso, tá? Mas aqui dá pra ver, né? Cortei assim, ó, 1 centímetro maior em cada extremidade, tá bom? Plástico cristal 0, pode ser o 0,30 ou 0,20, tá bom? Pra gente deixar todo impermeável essa peça por dentro, tá? Aí depois aqui, a gente tem o bolso de plástico. Você vai cortar uma vez no plástico cristal, tá? Aqui, ó. Eu já deixei até o viés no jeito. Então, aqui, ó. Uma vez no plástico cristal, esse molde do bolso.
E aqui, para adiantar, ó, já cortei também um pedaço de viés, aqui na medida dele, que é 23,5, tá? Então, eu já cortei aqui o viés já para deixar naquele adianto de vida que nós gostamos, né? Vamos para a próxima página. Na próxima página aqui, o bolso de tecido, que é onde vai colocar pasta e escova de dente. No molde, gente, tá escritinho direitinho a quantidade de materiais que vocês vão ter que cortar. Aí aqui tá escrito, ó, 2 vezes no tecido e 1 vez no plástico cristal. Esse plástico cristal vai ficar por dentro. Aqui também já cortei os viés. Então, cortei 2 vezes no tecido, 1 vez principal, 1 vez no forro, ó. E cortei o plástico. O plástico eu cheguei a riscar, não sei se dá pra vocês verem, mas depois eu falei, vou cortar um pouquinho maior para não escorregar, né? Então, também cortei esse plástico um pouquinho maior pra gente fazer a costura que precisa, depois a gente tira o excesso. Esse plástico vai ficar aqui por trás, não vai dar nem pra ver, mas é porque na hora de colocar, colocou a escova aqui, não ficar escorrendo, né? Então, esse plástico vai ficar por dentro, tá bom? Do bolso. Próxima página, deixa eu ver aqui, ó. As abas. Então, uma aba interna, que é essa daqui, ó. Deixa eu abrir a minha peça aqui pra vocês verem. Ó, a aba interna é essa daqui, que ela vai proteger para não cair, né, aqui pra cima a escova e a pasta. Então, essa é a aba interna, tá? A gente vai cortar 1 vez no plástico. Que está aqui. A aba interna, 1 vez no plástico cristal. E a outra aba, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar aqui, ó, esse molde. Vou cortar que eu quero deixar bem explicadinho. Vou cortar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, esse é o molde da aba. O que eu fiz, gente? Eu cortei um quadrado 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, um tamanho que coubesse essa aba dentro, exatamente assim, ó. Tá? Então, qual foi a ordem que eu usei aqui? Primeiro, a manta, tá? Aí eu venho e coloco uma parte de tecido com a estampa pra cima e a outra parte de tecido, estampa de frente com estampa, ou seja, com o avesso pra cima, tá bom? Então, essa é a posição que a gente vai deixar. Aí, eu pego o meu molde da aba, coloco aqui dentro, ó, e com a caneta eu risco. Então, foi isso que eu fiz. Coloca um alfinete aqui, ó, aí dá pra ver o desenho, tá vendo? A gente vai costurar e depois tirar o excesso. Eu sempre gosto de fazer desse jeito, tá bom? E para fazer o acabamento da nossa peça, nosso queridíssimo, amável, grande amigo, viés. Não digam nada ao contrário disso, tá bom? Porque senão ele escuta, o universo escuta e aí as coisas pioram pro lado de vocês. Então, enaltece ele, que vai dar tudo certo, tá? É isso que nós vamos precisar de materiais. Reforçando, temos os kits de materiais no site, tá, gente? Olha só que lindo! Esse aqui é para fazer exatamente da mesma cor que eu estou fazendo aqui no vídeo. Vai tecido principal, tecido de forro. Zíper e cursor é para fazer o estojo, vou mostrar já já. Vai zíper, vai cursor, viés, o plástico que a gente vai usar para essa peça e molde, tá bom? Esse kit de materiais, pessoal, dá para vocês fazerem as 2 peças escolares, que é essa que eu tô ensinando aqui, né? A gente vai aprender agora. E o estojo, para fazer o kit, para vocês venderem o kit. A aula desse estojo, para quem não estiver assistindo ao vivo, tá, gente? A aula desse estojo vai estar aqui no canal também. Então, o kit dá para fazer as 2 peças e vai o molde das 2 peças aqui. Como é que faz para comprar? Acesse o site www.alinerogério.com.br. O link está aqui na descrição para vocês. Para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil. Então, você pode comprar lá o seu kit de materiais de gatinho, tá? Vou mostrar todos que tem, são 6. Tem de gatinho, tem de elefantinho para menina, tem esse de foguete para menino, tem esse aqui de raposinha pink para menina, tem esse de abelhinha amarelo, ele é unissex. E tem esse outro de raposinha, que ela é linda, é uma raposinha bailarina, aqui nas combinações de verde claro com laranja. Então tem essas opções no site, certo? Vou começar pela aba, né?
vou passar uma costura em cima do risco de caneta que eu fiz aqui do desenho da aba, dando retrocesso no começo e no final. Essa parte reta eu não costuro, porque vai ser por aqui que eu vou desvirar a minha peça, tá? Gente, peraí que eu percebi, agora que eu percebi que eu nem bebi uma aguinha hoje. Peraí. Então, vamos lá. Retrocesso, costurinha em cima do risco de caneta. Finalizou com retrocesso. Aí, depois que a gente costurou, a gente corta o excesso aqui de material, dando uma distância de meio centímetro até a costura, pra gente não descosturar, tá? Então, cortou o excesso, ficou assim, aí aqui eu vou virar pro lado direito. Ó, virou uma costurinha de meio pé de máquina na beiradinha, tá? E vou costurar aqui também nessa parte reta, só pra deixar tudo juntinho, porque aí ficou aqui tudo separado, né? Então, só pra deixar tudo juntinho, tá bom? Aqui eu vou cortar esse excesso. E ficou assim. Eu vou reservar, a gente vai usar ela só no final, tá? Vou deixar ela aqui do lado. Agora, nós vamos preparar os bolsos da nossa peça. Eu vou começar aqui, ó, por esse de plástico, que eu já cortei o viés. Aí eu venho aqui, vou dobrar esse viés, olha, desse jeito. E venho vincando. Gente, a barulheira, carreada de Natal. E aí eu vou colocar ele aqui na parte reta e passo uma costurinha aqui nesse viés. Ficou assim, ó. Não, os gatinhos não vai ficar virado na aba não, porque ela fecha assim, entendeu? Ela fecha assim, eles vão ficar desse jeito aqui, ó, nessa posição, tá? Ó, só pra vocês, aqui, ó. Esse já tá pronto, aí dá pra você ver aqui, ó, tá? Então, bolsinho de plástico pronto, deixa de ladinho, agora a gente vai preparar esse aqui, ó. Esse aqui, o que nós vamos fazer? Alinhou aqui, ó, tecido de forro com o tecido principal. Posiciona em cima do plástico, porque ele está maior, né? Nós vamos passar uma costura bem na beiradinha. Eu vou colocar um alfinete aqui. O alfinete, quando tem plástico, você precisa usar o alfinete, você vai colocar na margem de costura, que é bem na beiradinha, tá? E eu vou passar uma costura em toda a volta pra ficar, então, ele impermeável na parte escondidinha dele, né? Na parte escondida. Passei a costura e agora sim eu vou tirar o excesso do plástico. Não tira nada do tecido, tá? O tecido tá no tamanho certinho que a gente precisa. É só plástico que a gente vai tirar. E então, ficou assim, e agora nós vamos fazer o acabamento de viés, que eu já deixei cortado. Aqui em cima, ó, eu corto um pedaço de viés, pode ser do tamanho certinho. Já o da lateral, eu cortei ele um pouquinho maior, porque a gente precisa dobrar aqui para fazer o acabamento, tá? Mas vamos por partes. Primeiro eu vou colocar o retinho aqui na parte de cima. Dobro o viés, posiciono ele aqui e passo a costura. E ele ficou assim. Agora esse aqui, ó, eu vou começar a colocar aqui, ó, de baixo pra cima, tá vendo? Tem uma ponta sobrando. Depois eu vou, na hora que eu estiver quase chegando,
A gente dobra aqui, ó. Acho que ficou até muito grande. Já vou até dobrar, ó. Dobra a pontinha pra fazer o acabamentinho, tá? Ó, só pra vocês verem. E passa a costura reta aqui. E ficou assim. Vou reservar. Agora eu vou pegar a aba interna e um pedaço de viés e a gente vai costurar aqui. Ui. Esse viés a gente vai costurar assim. Nessa parte reta do plástico não precisa costurar, porque ela vai ficar embutida depois, tá? Então, coloco aqui o meu viés e vou passar uma costura bem na beiradinha. Em toda a volta aqui, fazendo a curvinha direitinho. Então, ó, costurei assim. Aqui eu vou tirar o excesso da parte do plástico que deu uma escorregadinha. E vou virar ele pro outro lado, pra gente rebater. Aí aqui a gente dobra o viés e faz a costura rebatendo. E a aba, então, ficou assim. Vou botar aqui do ladinho. Agora a gente vai montar a nossa peça, né? A gente fez todas as partes, vamos montar. Vou pegar aqui a parte do corpo, onde é o forro que está na manta, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o plástico cristal e vou costurar ele aqui. Lembrando, conforme eu falei no início do vídeo, o plástico está maior. Vou alfinetar? Vou, mas com cuidado, pegando bem na beiradinha, onde é a margem de costura, tá? Porque se você alfinetar aqui no meio, você vai fazer o furinho no plástico e aquele furinho não vai sair, vai ficar aquele buraquinho. Então, bem na beiradinha, onde a gente depois vai fazer costura, vai fazer colocar viés, não vai aparecer. Certo? Vou passar a costura aqui do lado de trás da manta, né? Não agarrar no plástico. Não... Tem calcador de teflon, né? Poderia colocar ele, que é esse branquinho aqui, costura de boa em cima do plástico. Mas aí já fica essa dica aqui, ó. Certo? Vou cortar o excesso. Só guardar aqui meu alfinete. Senão depois perco tudo. Aí eu fico, meu Deus, onde foi parar meus alfinetes? Criaram perninhas e fugiram. Costuradinho, agora nós vamos posicionar os bolsos, tá? Vamos começar aqui por este plástico, gente, vou virar aqui pra mim. Vou na minha posição, que eu fiz a outra. Deixa eu ver como é que eu fizesse. É, tá certo. Não tem uma ordem, você pode colocar onde vocês quiserem. Claro que a gente tem que acompanhar aqui também, ó, a posição que ficou esse bolso aqui, né? Então tá. Então aqui, posicionei o bolso. Opa, prendedor. Vem do lado de trás, passa uma costura na beiradinha para segurar esse bolso. Ó, bolsinho costurado.
Tem que virar pra mim, porque eu sou meia lesa, sabe? E aí, às vezes eu põe o negócio na cabeça. Eu tenho que virar pra mim e ter certeza que tá certo, tá? Aí eu viro pra vocês mostrar. Aí agora aqui, ó, eu coloco este bolsinho. Vou colocar prendedor. Aí nesse bolsinho uma costura bem na beiradinha aqui e aqui. E aqui, ó, no viés, a gente vem costura até aqui em cima, dando retrocesso na hora que chegar aqui, tá bom? Retrocessor, pronto. Retrocessor, essa é boa, hein? Ó, aí o bolsinho tá assim, ó, inteiro. Aqui a gente vai fazer uma divisão, né? Porque um bolsinho para enfiar aqui, colocar escova, o outro a pasta, tá? Então aqui nós vamos dobrar. Aqui você consegue sentir, né? Vamos dobrar aqui. Ó, 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 ó. Por isso que a gente ainda não colocou desse lado aqui o principal. Eu tô falando pra vocês que eu sou lesa. Olha só o que eu fiz aqui nesse, ó. Eu já coloquei o principal, entendeu? Na hora que eu fui fazer essa peça aqui de protótipo. Coloquei principal, coloquei forro e fui fazer a peça. E aqui ficou aparecendo as duas costuras do bolso, ó. Que maravilha, hein? Ó. Aí a gente já fala, gente, uma coisa tão simples, uma peça que eu fiz tanto, vou fazer correndo e faço um negócio errado de jeito. Marcou aqui, ó, a gente consegue ver o vinco, vamos passar uma costura aqui, ó. Tá? Retrocesso aqui em cima, gente, porque aqui a pessoa fica tirando e colocando os objetos, então pode descosturar, tá? Pronto. Agora aqui em cima nós vamos colocar a aba, que eu já perdi ela aqui. Ah, tá aqui. Ó. Essa aba interna a gente coloca bem aqui. Não precisa nem marcar, né, gente? É só vocês verem aqui certinho o início do bolso, tá? Vira do lado da manta. Passou a costura. Certo? Agora sim, né? Agora sim, ó. Fez as costuras todas, aí nós vamos pegar o principal e colocar ele aqui, né? Dona Aline. Gente, é por isso que eu falo pra vocês, tá? Fazer as coisas com a cabeça cheia, ou cansada, ou com pressa, por mais que você tenha experiência, você pode ter feito determinada peça 50 vezes. Às vezes você vai fazer o negócio correndo, vai fazer o negócio preocupada, nervosa, cabeça cheia, seja lá o que for. Se você não estiver tranquila, parece sim que coisas óbvias fogem da nossa percepção. Que foi o que eu fiz na hora que eu fui fazer a peça. Nossa. Já fui lá, passei o ferro de um lado, passei do outro, coloquei tecido principal, tecido do forro. Falei, nossa, vai ser rapidinho. Quando eu costurei o bolso, nem percebi, viu? Sabe, eu fui perceber depois que a peça estava pronta. E não é possível, meu Deus do céu. Ficou aparecendo a costura. Ah, ficou só aparecendo atrás, né? Aqui, ó. Na frente não aparece, mas aí aqui aparece. Aqui e aqui, ó. Foi onde ficou a costura, tá vendo? Ó. Ah, você tem a opção de ir no ferro de passar, coloca esse tecido, passa o ferro. Maravilha. Eu aqui coloquei prendedor, já vou passar a costura. Pra não ficar demorando muito, entendeu? Então aqui, ó. Só vim. Ó. Agora nós vamos costurar a aba, né? Que a gente fez no início. A gente vai marcar o meio, tá vendo essa parte reta aqui? Dobra, pontinha com pontinha, um pique aqui no meio, tá? Aqui, gente, vou só tirar um excesso desse bolso pra ficar retinho. Aí aqui, ó, aonde tem esse bolso e a aba, a gente dobra assim. Curvinha com curvinha. Ó. Um pique.
certo? Aí você vai naquela percepção, deixa eu pensar como é que a peça tem que ficar depois de pronta. Pra você não fazer leseira aí, ó. É assim que a peça tem que ficar depois de pronta? Não é? Ó. Aí ó o que você faz, ó a manobra que você faz pra não fazer os trem errado, ó. Virou pra cá e... Aí eu mesmo dou risada da minha bobeira. Deu pra entender? Então colocou aqui, ó, aba de frente principal, pique com pique. O pique que eu fiz na aba com o pique que eu fiz aqui no corpinho da minha peça. E vou passar a costura. Aqui não esquece que tem essa aba interna, levanta ela pra cima, vai costurar ela junto. Confere, confere. Ó, tá certinho? Tá certinho. Ô, coisa linda. Vamos finalizar essa peça maravilhosa? Cadê o viés? Vamos finalizar com o nosso queridíssimo viés. A gente começa o viés sempre aplicando ele do lado de dentro da peça e depois rebate do lado de fora. Para iniciante hoje, tá? Vamos abrir a dobrinha. O viés, gente, ele é assim, ó, tem duas dobrinhas. Vamos abrir essa dobrinha. E aqui na pontinha a gente faz uma dobra, tá? Vou posicionar aqui e eu vou passar uma costura em toda a volta. A costura que eu vou fazer é exatamente onde tem a marcação do vinco aqui da dobra que eu abri, tá? E aí a gente segue fazendo a costura em toda a volta. Na curvinha, ó, você segura com os dedos, tá vendo? Que o viés faz a curvinha, ó. Costura aqui na curvinha, tá? Por que eu falei? Para iniciante, quando você está iniciando, você está aprendendo a costurar viés, eu recomendo que você abra a dobrinha dele sempre, tá? Porque aí é mais fácil na hora de puxar ele desse lado de cá e rebater. Quando eu vou fazer uma peça que não seja ensinando e tal, eu faço com a dobrinha fechada. Aline, qual que é a diferença depois da peça pronta? Qual a diferença assim, que dá no resultado? Com a dobrinha do viés fechada, esse viés vai ficar menorzinho aqui. Com a dobrinha aberta, ele fica maiorzinho aqui, tá? Então, para iniciante, ficando uma sobra maior aqui desse lado, na hora que você for rebater, é mais fácil. E aí você pratica e pratica bastante desse jeito, e depois que você pegar a habilidade, aí você pode fazer com a dobrinha fechada, que fica aquele viés mais fininho, fica só um filetinho assim. Eu particularmente gosto mais, tá? Mas aqui, por muito tempo, eu fiz assim, com a dobrinha aberta, tá, gente? E, mesmo depois que você pegou aí a habilidade e tal, quer continuar, fica a seu critério, com a dobrinha aberta. Então, aqui, ó, retrocesso e vamos costurar. Ó, cuidado com a aba aqui pra você não costurar ela. Costura um pouquinho, para um pouquinho. Não deixa rente não, deixa passar um pouquinho. Deixa eu mostrar de pertinho. Ó, aqui foi onde eu iniciei e aqui passou um pouquinho, certo? A gente vai virar todo esse viés pro lado de fora. Pronto, virou ele todo pro lado de fora. Se você está iniciando, eu recomendo que você venha com o prendedor, ó. Coloca o prendedor em toda a volta, para depois você vir costurando. Outra dica. Aqui você não vai puxar o viés ao extremo, para ele ficar bem apertadinho aqui. Por quê? Se você puxar ele muito, muito, você vai fazer a costura aqui na beiradinha desse viés, a sua linha vai aparecer aqui, ó, no plástico, entendeu? Então, como é que você vai fazer? Você vai só sobrepor. O viés, ele vai só tampar essa costura que aparece aqui, entendeu? Vai só tampar. Ficou frouxinho aqui. É assim mesmo, vai só tampar. Porque se você puxar ele muito, do lado de dentro vai ficar aparecendo aquela costura feia, tá?
Qual linha que eu uso? Linha de poliéster. Aquelas de cone, sabe? Marca Cron. É a que tem aqui na minha cidade pra me comprar. Marca Cron. Poliéster. Poliéster, viu, gente? Não vai confundir poliéster com poliamida, tá? A poliamida é a nylon 60 para costurar sintético. Poliéster é outra coisa, então só não confunda. Pode ser poliéster, pode ser de algodão. A de algodão são mais caras, então eu vou e compro de poliéster. Ó, prendedorzinho toda a volta. O que nós vamos fazer aqui? Última costura, bem assim, ó, beiradinha do viés, tá? Gente, para vocês aproveitarem a promoção de hoje no site, eu quero mostrar aqui, ó, uns kits que chegou reposição de algumas coleções. Essa coleção Arabesco, por exemplo, chegou reposição. Xadrez também tem. Então, eu montei os kits de tecido, mesmo tom, mas estampas diferentes, que são as básicas. Ó, esse é o Tiffany. Aí vai um tecido arabesco, um tecido xadrez, um tecido linho e um tecido poá. São kits de tecido, tamanho. Cada tecido tem um tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Eu amo essa ideia. Olha que bacana. Então, são mesmo tom, mesma cor, mudando a estampa. Aí tem aqui também, ó, lavanda, arabesco, xadrez, poá e linho. Deixa eu arrumar aqui direito. Olha. Tá tudo lá na categoria do site, kits de tecidos, tá? Pink, ó, arabesco, poá, linho e xadrez. Olha só que lindo. Aí tem esses que são 3 estampas, porque não tinha, algum deles não tinha. Então, esse é o azul petróleo, o verde petróleo. Gente, não sei como é que fala. É petróleo. Xadrez, poá e linho. Ó, isso é verde, né, gente? Então tá. Ela pergunta, ela responde. No de rosado tem o arabesco, o xadrez e o linho. Ai, que lindo, gente. Olha. E aqui, terracota. Atualmente, né, terracota. Mas isso aqui é ferrugem, marrom ferrugem, né? Arabesco, linho e poá. Tô só mostrando esses os que eu coloquei no site ontem, que estão lindos. Então, para quem gosta de determinados tons, né, fica legal esses kits. Dá uma olhada nos outros kits que tem lá, tá? Tem bastante coisinha. Tecidos, ainda tem vários tecidos digitais por R$18,90 meio metro que estão na promoção, aqueles que eu mostrei na semana passada. Tá bom, gente? Lembrando, qual que é o cupom de desconto de hoje? Natal, tudo com letra minúscula, 10% de desconto. E nos pagamentos por Pix, mais 10% de desconto. Lelê, hein? Maravilha, hein? Somente hoje, domingo. Então aqui eu vou passar a costura. Vamos que os meninos já estão com fome, né? Quase a hora do almoço, não sei nem que hora que é. Alguém fala pra mim que horas são? Acabei de fazer uma macarronada. Ô, delícia, hein? Gente, peça pronta, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vou colocar um botãozinho aqui. Primeiro coloca um botão aqui na parte da aba. Depois que colocou o botão na aba, você fecha. Veja onde esse botão vai estar encostando aqui. Marca aqui, coloca um aqui. Por dentro desse bolso. Você não vai colocar aqui o botão por fora, você perde espaço aqui, tá? Olha como é que ficou. Ó. O plástico ajudou a dar uma estrutura nessa peça também, sabe? Ficou firminha, achei que ficou bem legal. Eu aqui vou colocar um alfinete só pra... E olha só que bonitinho que ficou, gente. Eu amei.
O valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça aqui fica de R$ 35 a R$ 45, tá?